Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então aqui nessa aula a gente vai falar sobre esse assunto aqui, relações métricas no triângulo retângulo, beleza? Pessoal, esse assunto aqui, ó, ele tem total relação com o teorema de Pitágoras, beleza? Então fazendo aqui uma breve retomada, né, sobre alguns conceitos sobre o triângulo retângulo, a gente tem aqui então o triângulo ABC, beleza? Então repare que aqui, ó, no ângulo BAC, eu tenho aqui um ângulo de medida de 90 graus, beleza? Toda vez que você vê esse quadradinho, né, nesses livros por aí, na internet, sabe então que esse quadradinho ele se refere a um ângulo de 90 graus, beleza? Agora note o seguinte, ó, que esse ângulo A aqui, o lado oposto a ele, ó, o lado que a gente pode dizer que é oposto a ele, é exatamente esse lado BC aqui, beleza? Então todo triângulo retângulo, né, ele tem um lado que é oposto ao ângulo de 90 graus. Então, nesse caso, toda vez, né, em todos os casos, esse camarada aqui, ele vai ser chamado de hipotenusa. Ou essa camarada aqui, né? Então, esse lado que é oposto ao ângulo de 90 graus é chamado de hipotenusa, beleza? Agora, repara que eu tenho aqui agora, ó, esses outros lados que são menores, né? Repara que o lado maior aqui, hipotenusa, e eu tenho esses dois lados, que eles são adjacentes, né, a esse ângulo de 90 graus aqui, ó, que são menores que hipotenusa. Então esses dois lados aqui eles vão ter nomes também na matemática. Esse camaradinho aqui, o C, o lado AB, aliás, né, de medida C, ele vai ser chamado de cateto, beleza? No caso aqui ele é o cateto menor. Já esse aqui, né, o lado AC de medida B, ele também vai ser chamado de cateto, beleza? Ok, então é importante saber disso, tá, pessoal? Identificar quando a gente está vendo um triângulo retângulo. Por quê? Porque essas relações métricas que a gente vai ver aqui, elas são aplicáveis somente no triângulo retângulo, beleza? Agora, vamos supor, né, que eu pegue esse triângulo retângulo aqui e faça isso, ó. Que eu trace um segmento de reta a partir do vértice A, de forma a tocar o lado BC, ou seja, hipotenusa, bem aqui nesse ponto, beleza? E de tal forma que eu tenho aqui, ó, um ângulo de 90 graus aqui, ó. Opa, um ângulo de 90 graus bem aqui, beleza? Repare que então esse segmento vermelho aqui, né, que começa ali no vértice A e toca aqui o lado BC, ele forma com essa hipotenusa um ângulo de 90 graus. Bom, nesse caso aqui vai acontecer o seguinte. Nesse caso nós vamos ter isso que eu acabei de representar para vocês. Então a gente traçou aqui segmento vermelho, né, que seria esse aqui, ó. Ou seja, e bem aqui no lado BC, né, aonde o segmento toca aqui no lado BC, eu vou chamar esse ponto aqui de H, beleza? De tal forma que esse segmento AH, ele tem a medida o quê? H minúsculo, beleza? Agora reparem no seguinte, ó, um detalhe inicial que é importante vocês notarem é o seguinte, que aqui no caso da hipotenusa, que é de medida A, repare que agora aqui, ó, depois desse segmento desenhado aqui, feito aqui, a gente vai ter essa medida BH, esse lado BH que mede N e esse lado HC que mede M. Repara que se eu pegar e somar essa medida, né, de M com N, ou seja, o M mais N, eu vou ter automaticamente o que? A medida do A. A medida da hipotenusa, porque você há de convir comigo que se eu pegar daqui até aqui, eu vou ter exatamente o que? A medida da hipotenusa.
Então significa, visualmente dá para entender isso, que o M mais o N é exatamente a hipotenusa. E é isso que está sendo dito aqui, ó, beleza? Repare também no seguinte, ó, que eu tenho aqui no ângulo ABC, né? Nesse triângulo aqui em especial, né? Eu tenho aqui dizendo que ele mede o quê? 90 graus. Já nesse outro desenho, como eu fiz então esse segmento, né, aqui no caso do primeiro desenho vermelho, que é esse aqui também, então aqui eu vou ter nesse lado aqui o ângulo alfa e aqui um ângulo beta, beleza? De tal forma que a soma deles dois vai dar exatamente o quê? Vai dar os 90 graus aqui, beleza? Por isso que está colocado aqui, ó, que a medida do ângulo alfa mais o beta é 90 graus, beleza? Agora reparem noutra coisa que interessante, ó, que esse ângulo aqui, o BCA, que é o beta, né? Ele também vai estar aqui, ó. Essa mesma medida do beta vai estar aqui também nesse triângulo aqui, beleza? Que reparem o seguinte, ó. Nós temos no mesmo desenho, pessoal, depois que a gente fez o segmento vermelho aqui, ou seja, o AH, a gente passou a ter mais dois triângulos retângulos. A gente tem o triângulo retângulo ABH, que é esse aqui, e a gente tem também o triângulo retângulo AHC, beleza? AHC. Então repara que essa medida aqui do ângulo beta, ela vai aparecer também aqui, beleza? Nesse triângulo menorzinho aqui. E esse ângulo alfa, a medida dele também vai aparecer naquele triângulo maior ali, aqui está o alfa. De forma que a soma deles dois vai dar, como eu já falei, 90 graus, beleza? Agora, outra coisa que vocês têm que saber também, além do cateto, né, dos catetos e da hipotenusa, é o nome desses camaradas aqui, ó. Então, por exemplo, no caso desse aqui, esse camarada aqui, ó, e esse aqui que está em azul, vou colocar ele em verde agora. Então, esse camarada que está aqui em cor de laranja, que é o BH, né, que é o N aqui de medida N, ele vai receber um nome. O nome dele é projeção. Isso é importante saber, tá, pessoal? Projeção. Projeção do que? Ele é projeção desse cateto aqui, ó. Do cateto AB, beleza? De medida C. Então, o que seria isso, projeção? Vou fazer uma analogia para vocês, ó. Imagina o seguinte, imagina que você tem uma luz, beleza? E você tem uma caneta dessa aqui, ó, perto de uma superfície. Você tem uma luz aqui em cima. Imagina que essa luz, ao emitir a sua luz, ela, né, ela bata nessa caneta e daí no solo ou na mesa, ou seja lá o que for, seja projetado o que? Uma sombra, beleza? Então ali está vendo o que? Uma projeção dessa sombra. Então essa projeção aqui é como se fosse, né, analogamente a isso, é como se fosse uma sombra projetada por esse cateto aqui, beleza? Imagina que tem uma luz aqui em cima. Ó. Imagina que nós tivéssemos uma luz aqui em cima, bem forte. Daí ela batesse nesse cateto e formasse uma sombra aqui. Então seria mais ou menos isso, beleza? Uma explicação bem didática para você entender o que é projeção. Então a gente tem a projeção N, BH, né, de medida N desse cateto aqui, e a gente tem essa projeção HC de medida N também, M diferente do N, né? Que é projeção do cateto AC aqui, ó, beleza? Então esse camarada aqui, ele também é chamado de projeção. Projeção do que? Do cateto AC, beleza? Ok.
Mas quais são então as relações métricas, né? Vou apresentar cada uma delas para vocês, beleza? Mas antes disso, né? Deixa eu falar aqui para vocês da altura, né? Então a gente, além da hipotenusa, dos catetos e das projeções dos catetos, a gente tem também esse camarada aqui importante, ó. O H, beleza? Esse cidadão aqui ele vai receber o nome de altura, beleza? Altura relativa a quem? A hipotenusa aqui, beleza? Então agora sim, agora eu vou apresentar para vocês então as relações métricas no triângulo retângulo uma a uma. Então tá aqui, ó. Primeira é essa. O quadrado do cateto maior, que é esse aqui, ele é igual ao produto da sua projeção, beleza? Pela hipotenusa. Ou seja, o quadrado desse cateto maior aqui, ó, que eu coloquei aqui em azul, o quadrado desse cateto maior, ele vai ser igual ao produto, né, da projeção, que é a projeção dele, esse M aqui, vezes a hipotenusa, que é todo esse segmento BC aqui, beleza? Que repare que ali no desenho inicial era de medida A. Então é isso. A segunda relação métrica que eu vou mostrar para vocês é essa outra aqui. O quadrado do cateto menor, ou seja, esse aqui, ó. Esse cateto quadrado, esse cateto, aliás, elevado ao quadrado, ele vai ser igual ao produto da sua projeção, que é essa aqui, sobre a hipotenusa, beleza? Pela hipotenusa. Então, de novo, o quadrado do cateto menor é igual ao produto de sua projeção pela hipotenusa. Outra relação métrica que eu vou mostrar para vocês é essa aqui. O produto da hipotenusa, ou seja, o produto da hipotenusa pela altura relativa a ela, beleza? Que está aqui, vai ser igual ao produto dos catetos, ó, vai ser igual ao produto da medida desse cateto pela medida desse outro cateto aqui, beleza? Então essa aqui é a outra, essa outra aqui é mais uma relação métrica no triângulo retângulo. E agora eu vou mostrar para vocês a última, né? A outra é essa aqui, ó, o quadrado da altura relativa à hipotenusa, ou seja, o quadrado da altura relativa à hipotenusa, ela vai ser igual ao produto entre as projeções dos catetos sobre a hipotenusa, beleza? Então, de novo, o quadrado da altura relativa à hipotenusa é igual ao produto entre as projeções dos catetos sobre a hipotenusa. Então, essas aqui são as 4 relações métricas no triângulo retângulo, que é importantíssimo vocês guardarem, beleza? Então, essa aqui, pessoal, é mais uma aula teórica, uma introdução nesse assunto das relações métricas no triângulo retângulo. Então, na próxima aula, a gente vai fazer juntos aqui um exercício, beleza? Aplicando todos esses conceitos que a gente aprendeu aqui na teoria, beleza? Então, para essa aula não ficar muito grande, eu vou terminar por aqui. Um grande abraço para vocês e até a próxima videoaula sobre relações métricas no triângulo retângulo.